pessoal, eu sou a Mariana, eu moro nos Estados Unidos há 7 anos já, 6 anos em Miami, agora 1 ano no estado do Colorado, e eu tenho uma filha de 4 anos que nasceu em Miami. Geralmente eu divido com vocês dicas de turismo, né? Eu criei o blog Enjoy Miami lá em Miami para falar sobre a cidade, e aqui no canal do YouTube também tem vários vídeos com dicas de viagem para os Estados Unidos, mas hoje eu vou fazer esse vídeo diferente, eu vou falar um pouco sobre ser mãe nos Estados Unidos, maternidade, criação de filhos. Nunca falei sobre isso, mas faz um tempo já que eu sinto vontade de gravar, de falar sobre esse assunto, sobre esse tema, que pode ser até um pouco polêmico, porque cada um tem uma experiência diferente de maternidade, de criação de filho, e cada um tem uma experiência diferente vivendo fora do país, né? Vivendo aqui nos Estados Unidos. Então, para algumas mulheres pode ser mais fácil, para outras mais difícil. Bom, para não ficar muito confuso, eu separei o vídeo em duas partes. Os pontos negativos de ser mãe aqui nos Estados Unidos e os pontos positivos de ser mãe aqui nos Estados Unidos, porque eu acho que tudo na vida, né, tudo tem o lado ruim e o lado bom. E conforme eu for falando dos pontos fortes e fracos, eu vou mostrar também algumas imagens das nossas vivências e experiências aqui nos Estados Unidos. Eu vou começar então com o lado ruim, os 6 pontos negativos de ser mãe nos Estados Unidos, de criar os filhos aqui nos Estados Unidos, de acordo com a minha opinião, com a minha experiência. Bom, o primeiro ponto é estar longe da família. Para mim, esse é o pior ponto de morar fora do Brasil, de morar aqui nos Estados Unidos. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa super independente. Eu saí de casa com 18 anos para fazer faculdade e quando eu me mudei para Miami, eu já tinha morado nos Estados Unidos antes como au pair, né? Já fui au pair em Nova York. E quando eu morava em Miami, sem ter filhos, eu não sentia tanta solidão, né? Tanta falta. Mas depois que a minha bebê nasceu, sim, eu acho que estar longe da família é uma das piores coisas, principalmente longe da minha mãe, porque eu sou muito apegada à minha mãe. E depois que minha filha nasceu, eu fiquei muito mais conectada a ela e ela é muito conectada também à minha filha. Então, estar longe, viver, né, o dia a dia, não poder ver na hora que a gente tá com saudade é muito difícil. Tanto pra mim como pra minha filha. Eu sinto isso, porque quando a gente encontra a minha mãe ou quando ela tem a oportunidade de vir pra cá, nas despedidas é sempre muito difícil, a gente fica um tempo mal por conta de não ter mesmo essa convivência, de estar perdendo essa convivência com ela. E eu sei que muitas mães, né, muitas mulheres não têm uma experiência tão boa, não têm uma relação tão boa com a família ou com os pais e até não sente tanta falta por estar longe. Alguns até preferem estar longe das famílias, né? Tem família, eu sei que existem famílias tóxicas, famílias que não ajudam muito. A minha filha também é muito apegada aos avós, aos pais do meu marido, aos meus sogros, então aos tios, né, aos primos. Quando a gente vai pro Brasil, ela fica muito feliz de estar em convívio com a família. E por mais problemas que as famílias tenham, é família, é sangue do sangue, então acaba tendo uma conexão maior mesmo, né? Aquela coisa, eu gosto de você independente dos seus defeitos, né? E as crianças sentem isso, as crianças sentem que o avô tem aquele amor verdadeiro mesmo. E ficar longe da família, pra mim, é um ponto muito difícil. O segundo ponto negativo, já emendando aí nesse primeiro, é que com a falta da família, você tem uma rede de apoio muito reduzida ou quase inexistente. Então, a falta de rede de apoio é o segundo ponto negativo para mim de morar fora. É muito difícil, é muito exaustivo, porque é você e o seu marido, no caso eu tenho só uma filha, né? Sou eu, ele e ela, 7x7, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem um avô, não tem uma avó pra deixar, não tem tios pra animar, não tem. Somos nós, é a família, né? Então, por um lado, tem um lado bom nisso, que você acaba ficando mais conectado como família, não tem por onde fugir. Você tem que enfrentar e você acaba criando uma conexão intensa. Por outro lado, é exaustivo, porque você não tem respiro. Principalmente se você não tem, né, condições de ter uma rede de apoio paga. A rede de apoio paga aqui nos Estados Unidos, ela é muito cara, né? O custo dessa rede de apoio, né, uma babysitter cobra geralmente $20 a hora. Aqui no Colorado, de $20 para mais, e é super difícil de encontrar. Na primeira infância também, né, que é de bebê até 5 anos, não tem escola pública de graça começa depois dos 5 anos. Então, os pequenininhos, se quiserem ir pra escola, é cara. A escolinha aqui, a pré-escola, né, que se fala, preschool, é muito cara. Então, essa exaustão, de fato, é um ponto negativo de morar fora.
De novo, né? Essa é a minha realidade, tenho certeza que tem pessoas com realidades diferentes. E o terceiro item negativo, já emendando também com essa falta de rede de apoio, é a dificuldade de se encaixar profissionalmente. A gente tem dificuldade, as mães, né? Boa parte, não são todas também, mas tem uma dificuldade de voltar ao mercado de trabalho, de encontrar, de se reencontrar profissionalmente morando fora, por conta de realmente ser você a responsável ali por aquela criança. Se seu filho fica doente na escola, é você que vai ficar a semana toda com ele. Eu, por exemplo, a minha filha ficou doente no fim do ano passado e eu tinha um trabalho que eu tinha pego como freela, né, como freelancer, e eu não conseguia trabalhar porque ela estava doente né, enfim, claro, óbvio que eu ia cuidar da minha filha, mas eu tentei nessa semana contratar uma babysitter de última hora para eu poder fazer um trabalho durante 2 dias. Dessa semana toda que ela não foi na escola, eu não conseguia, eu não achava, eu não encontrava. Tem uma amiga aqui minha, que eu fiz brasileira, que me ajudou. Então, assim, você vai se encontrando, vai se encaixando, mas é tudo muito mais complicado. E isso é um ponto que pega bastante, tanto que muitas mães que moram fora, mães expatriadas, que foram com os maridos, expatriados também, que se mudaram, elas acabam criando, né, o próprio trabalho, sendo autônomas, criando coisas na internet, criando perfis, criando blog. Eu, por exemplo, eu já tinha um blog antes da minha filha nascer, mas isso também me ajudou muito a me manter ali no meu trabalho, conectada profissionalmente e ser autônoma ao mesmo tempo, porque é muito complicado mesmo você se comprometer com um trabalho full time, né, o tempo todo, o dia todo, com filhos, numa realidade totalmente diferente. Número 4, dificuldade com médicos e com hospitais, com o sistema de saúde aqui dos Estados Unidos. Para mim, esse é um ponto negativo, ou pelo menos foi negativo no início, porque em Miami, infelizmente, eu não tive boas experiências com médicos e hospital. Então, tirando um ponto específico que foi o meu parto, eu nunca imaginei na minha vida que fosse capaz de ter um parto normal, e aqui, como a cultura é do parto normal, eu tive o parto normal e foi tudo bem no parto, né? O pós-parto já é outra coisa, porque daí eu tive vários problemas depois com o quarto, tive que dividir quarto com outras famílias e não dormir durante as 3 primeiras noites. Então, assim, foi bem tenso o pós-parto. O parto foi bom, o pós-parto foi muito difícil, mas também com amamentação, de insensibilidade dos profissionais, de falar que eu não ia conseguir amamentar. Então, eu tive vários problemas no pós-parto. E também outras experiências com o hospital que eu tive que não foram boas em Miami. Eu tive um aborto antes do nascimento da minha filha e foi uma experiência horrível que eu tive no hospital sozinha, porque meu marido estava viajando. Tive também uma experiência quando minha filha era pequena e quebrou um ossinho do pé, que a gente foi pro hospital e ela voltou. Tirou raio-x e o médico disse que ela não tinha acontecido nada. Depois de um dia a gente foi descobrir que estava quebrado. Então, assim, várias coisas que não foram legais. Pediatra também, a primeira pediatra da minha filha foi muito insensível. Deu vários conselhos muito frios, assim, que não condiziam comigo, né? Com o que eu pensava, com o que eu sonhava. E eu meio que vulnerável, eu seguia os conselhos daquela pediatra. Então, conselhos assim, olha, quando sua filha nascer, você não pode ficar segurando ela no colo, não deixa ninguém segurar, porque senão ela vai ficar mal acostumada. Então, assim, eu lembro de recém-nascido eu querer deixar minha filha no berço, no carrinho o tempo todo, porque ela ia ficar mal acostumada, e eu me arrependo do fundo da minha alma, porque ela era só um bebezinho de dias, de semanas. Então, essa falta de sensibilidade dos médicos, de hospital. Agora, no Colorado, eu tive uma experiência diferente. Eu já precisei de hospital tanto pra mim como pra minha filha, que ficou doente durante uma semana e a gente teve um atendimento ótimo. Então tem também algumas experiências boas. E também tem a questão do seguro de saúde, que é super confuso. Você vai numa consulta ou vai fazer alguma coisa, depois vem uma conta gigantesca pra você pagar, você tem que resolver aquilo, ligar pro seguro, ligar pro hospital, ver o que tá errado. Eu acho que para uma mãe é muita dor de cabeça, muitos detalhes que você tem que ficar pensando por conta de um sistema totalmente confuso. Então, e para quem não tem plano, né, para as mães que estão aqui nos Estados Unidos e não tem plano, tem essa insegurança também, né? E se meu filho precisar de médico, de hospital, como vai ser, quanto vai ficar? Muitas mães não levam os bebês no médico, esperam ver se melhoram por conta própria, por conta do custo, né? Então, é realmente algo que eu acho que é um ponto negativo de estar aqui nos Estados Unidos, é a saúde. Número 5, que é um ponto negativo para alguns e para outros nem tanto, você vai entender que é o clima, né? O clima rigoroso
dos Estados Unidos, de alguns países daqui do norte também. Agora eu estou no estado do Colorado, é um estado que tem 5 meses de frio e neve. E apesar de gostar de frio, eu gosto, meu marido gosta de frio, de neve, para criança é difícil, é mais complicado. E para as mães isso pode impactar muito, porque você ter como sair de casa com mais facilidade com as crianças é muito mais fácil de levar o dia a dia. A minha filha na escola, num dia de neve, olha só, gente, pode nevar, pode fazer -15 como tá hoje, e tem escola, tem aula normalmente. As coisas não param, né? Porque é muito frio, porque tem neve. Só para vocês terem uma ideia, então, como o clima pode influenciar na maternidade. Hoje é um dia que amanheceu -15 e nevando. Que dó de trazer ela pra escola, né? Como uma boa brasileira que não tá acostumada com a neve. Mas as coisas funcionam normalmente. Só se nevar muito, for uma nevasca muito forte, que impeça a entrada deles na escola ou algo do tipo, daí sim não tem aula. Mas se não, tudo funciona normalmente por aqui. E como foi a escola hoje com neve? Vocês foram no parquinho? Não, a gente foi no Big Room. No Big Room, porque não tem como ir no parquinho, né, com neve. Não é mesmo? Eu ainda acho que o Colorado é um estado ok, porque tem muito sol, tem muita coisa pra fazer ao ar livre, tem muitas coisas indoors também, né, pras famílias. Mas eu conheço várias famílias que são mais do norte dos Estados Unidos ou do Canadá mesmo, que acabam voltando pro Brasil. Eu acho que o clima pesa muito, e também os desastres naturais tem aqui, né? Na Flórida a gente tinha furacão, então chegava agosto, setembro, se a gente ficar atento. Se tinha aviso de furacão, a gente tinha que sair correndo. Aqui no Colorado, agosto, setembro, tem risco de incêndios, tem queimadas. Então tem muitos riscos naturais que eu acho que impactam um pouco no dia a dia da família, na maternidade. Sexto ponto negativo, que eu acho até que não é de ser mãe, né, mas da criação de filhos aqui, da preocupação que as mães daqui têm. Eu sei que no Brasil a gente tem um tipo de violência muito complicada, né, que é a violência urbana do dia a dia, mas aqui o sexto item que eu colocaria como negativo é o medo, né, que eu tenho do bullying nas escolas e dos tiroteios, que eu sei que é muito forte falar isso, mas existe essa realidade aqui, essa possibilidade, né, que vamos dizer assim, não tem como fugir de falar sobre isso, porque nas escolas, desde pequenininhos, eles têm os treinamentos para caso de invasão em escola. Então, assim, minha filha de 4 anos tem treinamento caso alguém invada a escola. Pega muito uma mãe, né, porque você fica pensando, você vai deixar seu filho na escola e você tem que se preocupar com isso. É óbvio, se você não vai ficar com isso na cabeça pensando todos os dias, mas de tempos em tempos vem isso me dá uma angústia, assim, de pensar na questão desses eventos trágicos que ocorrem aqui. E não são poucos, tá, gente? Porque muita gente fala assim, ah, mas aqui no Brasil é assalto todo dia, aí é de vez em quando. Não, gente, não é de vez em quando. De vez em quando chega a notícia aí no Brasil, mas quase todos os dias a gente tem notícias de tiroteios, de ataques aqui com armas de fogo. Tem tentativas que não são concretizadas, quando faz poucas vítimas, não chega no Brasil. Então, assim, tem sempre. E aqui no Colorado eu fiquei mais próxima disso, porque eu conheci pessoas, né, mães que já moram aqui há muito tempo. E, inclusive, eu moro a 15 minutos da Columbine High School. Você deve saber o que é a Columbine High School. Foi a primeira escola que teve um massacre aqui nos Estados Unidos, e a região onde eu tô é muito marcada por isso. Eles relembram muito isso, eles têm um trauma dessa história. Então, assim, tem mais segurança, inclusive, nas escolas, tem os treinamentos mesmo, já por conta disso. Conheci mães brasileiras que falam, na escola da minha filha teve uma vez uma tentativa, a menina foi presa, o menino foi preso, o casal de alunos que tava planejando foi descoberto antes. Mas tem vários burburinhos, assim, que você ouve de perigo, de risco. Então, é um ponto que eu acho que é ruim aqui nos Estados Unidos. E o bullying também, que eu, graças a Deus, eu ainda não passo por isso, mas mães de adolescentes que eu conheci aqui, mães de crianças mais velhas, dizem que sim, tem muito bullying nas escolas, tem muita competitividade entre as crianças, né? Se você que mora aqui é mãe de crianças mais velhas, pode me falar melhor se isso procede ou não, mas eu fico assim sempre com receio dessa competitividade entre as crianças que existe aqui,
essa alimentação mesmo, né, por ser bom, por ser o melhor e, consequentemente, também esses massacres, esse acesso muito fácil à arma de fogo que todo mundo, as famílias têm em casa. Então, me deixa um pouco preocupada. Então vamos agora para 6 coisas boas, os 6 pontos positivos de ser mãe aqui nos Estados Unidos, que eu, como eu disse, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim, não é à toa que muitas pessoas, muitas famílias querem se mudar para cá, né? Então, os 6 pontos positivos, na minha opinião, vou falar agora. O primeiro é ter segurança de ir e vir. Se eu acabei de citar, né, a questão das escolas, do armamento, da facilidade de ter armas aqui, por outro lado, nós temos a segurança urbana, né, que é a segurança de ir e vir, de levar os seus filhos na escola, de levar os seus filhos no parque, de levar os seus filhos no museu e não se preocupar com a segurança, né? E isso é algo que dá uma paz, né? Dá um conforto. Você andar no seu carro sem, com vidro, sem filme, sem ser blindado, sem nada disso e saber que nada vai acontecer quando você para no farol com você e com seu filho, dá um alívio, né? Então, é algo que realmente é um ponto positivo, um dos principais pontos de morar nos Estados Unidos. Segundo ponto que para mim foi positivo e que é pelo meu estilo de ser, né? É o respeito com os limites da criança e da mãe. Aqui tem, como a cultura é um pouco mais fria, tem um respeito maior pelas crianças. As pessoas não são tão invasivas, elas não vão chegar e tocar no seu bebê sem pedir, sem permissão. Elas não falam coisas... No Brasil, acho que as pessoas falam tantas coisas absurdas, pelo menos quando eu vou lá, né? Algumas invasões de privacidade que aqui não tem muito. E apesar de ter, né, até uma conversa, um approaching, uma aproximação mais fria, eu acho que quando é criança é importante também você não chegar... E a minha filha sempre foi uma criança mais tímida, então... Ela nunca gostou que chegasse pegando nela e falando. E aqui eu acho que as pessoas são mais na delas em relação ao limite da criança. Você tendo o filho fora, você não tem tanto palpite, tanta opinião, tanto conselho da família, dos amigos, de pessoas desconhecidas como você teria se estivesse no Brasil. Eu acho que esse é um ponto positivo, foi um ponto positivo. Terceiro ponto positivo, qualidade de vida em meio à natureza. Eu acho que aqui é tão mais fácil das crianças terem contato com a natureza, terem contato com o ambiente ao ar livre. Mesmo em Miami, como aqui no Colorado, as crianças têm muito contato com a natureza. Miami é uma cidade de praia, de muita água, tem muitos parques, e aqui também muitos parques, montanha. E também as crianças acabam sendo mais livres aqui. As crianças sobem na árvore, as crianças atravessam o rio. Eu fico assim, ó, com o coração na mão, fico só pensando, meu Deus, aquela criança de 4 anos tá atravessando aquele rio, nas pedras, né? Mas eles têm essa tranquilidade de deixar a criança ser livre aqui. É cultural, né? É uma coisa cultural. Eu sou da cultura brasileira, então eu tenho essa aflição também de deixar a criança livre. Mas eu acho que é um ponto positivo. Porque eles são mais exploradores. Eles são mais atirados nesse sentido de serem mais espíritos livres, né? Eu acho que isso é importante, eu acho legal. Ponto positivo número 4 é que eu acho que aqui nos Estados Unidos, assim como em outros países de primeiro mundo, se cria oportunidades de conhecimento e aprendizado desde que a criança é um bebê. E isso eu acho muito legal. Né? Então aqui tem-se uma cultura de biblioteca, de ir na biblioteca pública. A biblioteca pública tem uma em cada cidade pequena, com uma estrutura maravilhosa, uma estrutura incrível, com eventos para a mãe e para o bebê, né? Tem então as aulinhas de leitura, os story times que eles falam, a hora da história, para a mãe e com o bebê desde pequenininho. E essa facilidade de ir na biblioteca, pegar os livrinhos, eu tive esse hábito desde que a minha filha é pequenininha, e ela criou esse hábito, ela adora ir na biblioteca, pegar os livros e ler à noite, né, a gente lê junto à noite. Aqui na minha cidade também a biblioteca oferece o envio de livros de graça, né, a gente recebe um livro por mês aqui, gratuitamente. Então, assim, eles criam oportunidades para essa criança criar um hábito de leitura, ter conhecimento desde muito nova. E além das bibliotecas também, tem muitos museus, tem muitos espaços infantis. Os museus sempre têm um espaço para criança, sempre tem um espaço de aprendizado, de conhecimento. Sempre eles pensam no infantil, sempre eles pensam na criança. E isso eu acho muito, muito bacana. Ponto positivo número 5, falando de educação, então, é ter o acesso às escolas públicas
de graça depois dos 5 anos. Então, até os 5 anos, como eu falei, é tudo muito difícil pela falta de rede de apoio, pelas escolas serem caras, mas depois dos 5 anos, quando a criança começa no kindergarten, ela tem o acesso à escola pública de graça, e isso é algo que é um ponto para maternidade, para criação de filhos, que conta muito, porque você ter escola pública de graça, né, de qualidade, é algo que pesa demais, né? Tanto no orçamento da família, como em saber que você, mesmo trabalhando, pagando imposto, você tá recebendo algo em troca, né? Você tá recebendo um retorno, seus filhos estão indo para a escola sem que você tenha que tirar uma quantia enorme do seu bolso para pagar aquela escola. Eu acho que isso dá uma certa tranquilidade, dá uma paz para as mães, e principalmente mães que não teriam condições de pagar uma boa escola no Brasil, uma escola privada de qualidade, e teriam que colocar os seus filhos em escolas públicas que não são tão boas no Brasil, vem aqui e tem essa oportunidade de colocar os filhos numa escola decente, né, uma escola boa. Então, isso eu acho um ponto bem positivo aqui dos Estados Unidos. E um outro ponto que eu acho bacana para as mães aqui dos Estados Unidos, o sexto item, seria a disciplina na rotina das crianças. Eu acho que aqui eles seguem horários e uma disciplina mais rígida que faz com que a mãe tenha um pouco mais de tranquilidade. Por exemplo, o horário de dormir, bedtime, que eles falam aqui, é muito cedo, gente. As crianças se acostumam a dormir muito cedo. As famílias fazem essa rotina rígida. É mais do que comprovado cientificamente que dormir cedo é importante. Para a criança, mais ainda. Para a criança vai ser bom para o crescimento, para o aprendizado, e eles seguem muito isso rigidamente, né? Então, assim, os alunos, os amiguinhos da minha filha da escola, eles vão 7h30 para a cama. 7h30 eles estão dormindo. A gente conseguiu fazer um bedtime para ela entre 8 e 8h30. E eu acho que é tão bom para a criança isso, porque até então, até quando ela não tinha essa rotina de dormir cedo, eu ficava tão cansada. Às 8 horas, se você tem o filho que dorme cedo, você tem o tempo para você à noite. Você também descansa melhor, a criança vai estar melhor no dia seguinte. E eu acho isso muito legal. Tanto que os restaurantes aqui onde eu moro fecham super cedo. Se você for, fecham 9 horas no máximo. Se você for 8 horas para um restaurante, você não vai ver mais nenhuma criança nesse restaurante. Você não vê bebê e você não vê crianças. As crianças dormem cedo. E no Brasil, eu fico assim, chocada, porque quando eu vou no restaurante com meu marido, às vezes a gente, sei lá, a minha filha fica com a minha sogra, a gente vai 8 horas jantar. 8h30. Chega no restaurante 8h30. A gente tá saindo 9h30, 10 horas, e tem família chegando com criança. Gente, aqui não existe isso, assim. Mesmo de final de semana, as crianças vão dormir cedo. Eu pode parecer meio rigoroso, meio rígido, mas eu acho que isso é uma disciplina boa para toda a família. Não só o bedtime, como também a hora do almoço, né? Ela é bem facilitada, ela é um lanche, a mãe não precisa ficar fazendo comida o tempo todo. Tem a questão da disciplina dentro de casa. Os pais ensinam os filhos desde cedo a ajudar nas tarefas domésticas, porque aqui a gente não tem ajuda, né? Não tem diarista, não tem pessoas que cozinham, pessoas que ajudam dentro de casa, auxiliares. Não existe como no Brasil. Então, a família toda faz o trabalho doméstico e as crianças são ensinadas desde pequena. Então, eu tento, mesmo na escola, né, elas são ensinadas, e eu tento ensinar minha filha também. Eu acho que a questão da disciplina com com os horários, com a rotina da criança aqui é mais intensa, e eu acho que isso é um ponto positivo. Essa foi minha análise, né, dos pontos fortes e pontos fracos de ser mãe aqui nos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa nos comentários se você concorda com os meus pontos, ou se você tem outros pontos a acrescentar. Se você é mãe aqui nos Estados Unidos ou está pensando em se mudar com sua família, apesar, né, de passarmos por dificuldades, por ser essa montanha-russa mesmo de emoções, de uma hora tá tudo bem, a outra hora a gente se sente sozinho, solitário, tudo vai se encaixando, né? E eu acho que cada um tem que ver o seu propósito, cada um tem que ver o seu objetivo. Eu acho que ninguém merece ser infeliz num lugar só por conta de ser um primeiro mundo. Muitas famílias que eu conheço, muitas famílias voltaram pro Brasil, principalmente na pandemia. Conheço várias famílias de Miami, quando eu morava lá, que voltaram pro Brasil com crianças pequenas,
porque realmente é difícil. Sinta mal se você tem essa vontade, né, de mudar, de sair dessa situação ou de retornar um dia pro seu país, mas também saiba que se você tem esse propósito de ficar aqui, de construir sua família aqui, de criar os seus filhos aqui, tudo vai se encaixando. A gente vai colocando na balança o que pesa mais para um lado, o que pesa para o outro, e a gente vai seguindo. E se você escolheu, fez essa escolha de estar aqui, foi a melhor escolha para sua família, pode ter certeza. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!